Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta, né? E desta vez nós temos mais uma vez uma palavra maravilhosa para transmitir aos irmãos. Eu estou fazendo isso com muito empenho, com muito temor e tremor, porque eu creio que é isso que Deus quer que seja feito, que seja passado para a igreja no momento. Nós precisamos dar atenção a isso. Meus queridos, se nós não cuidarmos da nossa família, se nós não cuidarmos de ensinar os nossos filhos os caminhos do Senhor, não vai ter outro que vai fazer isso, não. Tem as igrejas que têm o seu papel, ajudam, mas o dever mesmo que Deus vai cobrar é dos pais. Então, nós precisamos nos dedicar a esse trabalho de ensino da palavra do Senhor aos nossos filhos. E nós vamos ler aqui um texto da palavra do Senhor hoje, que está aqui no livro de Lucas, capítulo 16, um momento só. Versículo 19. A parábola do rico e Lázaro. Vamos ler. Ora, havia um homem rico, vestido de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Vamos ler só até aqui, meus queridos. Para quem eu estou falando, eu creio que esta passagem é muito conhecida, então não vamos ler tudo, até porque o vídeo, né? Mas na sequência nós vemos que esse homem rico, ele desejou, o tormento era tão grande que ele pediu para que Abraão mandasse Lázaro molhar o dedo na água e tocar nos seus lábios, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? E pediu também para que Abraão mandasse um anjo lá, mandasse alguém para avisar, pregar para os seus parentes, seus irmãos. E Abraão disse: olha, não posso, porque há um grande abismo entre nós não podemos fazer isto. Lá tem Moisés e os profetas, ouçam. Então, meus irmãos, aqui já é descartada a possibilidade de se alcançar a salvação, de se fazer o bem, de fazer a obra do Senhor depois que a gente morrer. É aqui que nós temos que conquistar esta bênção de fazer, de cumprir o propósito do Senhor para o estabelecimento do seu reino. Então, nós vamos analisar aqui uma coisa que é muito interessante, que a gente pôde ver. Primeiro, nós vamos avaliar os personagens. O rico, considerando que seja a igreja, nós, o povo de Deus, nós somos riquíssimos. Nós somos filhos do Deus vivo, do Criador do universo. Isso é tudo, irmãos, isso não é pouca coisa. E venhamos e convenhamos, o Senhor não é mesquinho para conosco. Ele nos dá vida abundante para todos aqueles que vivenciam a sua palavra. Então, este homem rico, nós consideramos que seja exatamente
nós, os representantes da igreja aqui nesta terra. E o pobre nós vamos considerar aqui o Lázaro, aquele mendigo que não tinha nada. É aquele pobre, aquela pessoa que não tem Jesus, que ele é pobre, é miserável, não tem nada mesmo. A pessoa sem Jesus é desta forma, é um mendigo. Ele, inclusive, ele come das migalhas. Quantas vezes nós vemos as pessoas, mesmo que não são convertidas, mas elas têm uma pontinha de fé naquilo que escapa digamos, da mesa do rico, da mesa da igreja, que são pequenas partes da palavra de Deus que nós vemos que muita gente, mesmo não sendo convertida, ela tem a sua fé, mas é tão fraquinha que não sustenta. E nós vemos este homem ali à porta do rico, e que o rico nem via, ignorava aquele mendigo ali. Então, o que nós temos visto, Deus está nos advertindo para que nós possamos evangelizar os pobres, cuidar dos pobres, ir até onde o pobre está, ver o que Deus quer que nós façamos por eles. E por quê? Porque a saída para eles, a vida para eles, meus queridos, não vem da política, não vem de nada dos seus próprios esforços, não vem, mas ela vem pelo fato de conhecer a Jesus, se entregar a Jesus e servir a Deus. Isso é que vai trazer a verdadeira riqueza para o pobre. E nós precisamos investir mais no pobre. Precisamos refletir, saber o buraco da pobreza, meus queridos, digamos assim, ele é muito profundo. Não é fácil sair dele. E nós precisamos ser sensíveis a isso. E nós vemos que é uma coisa tão séria que eu creio, pelo que diz a palavra aqui, meus irmãos, isto implica até em perda de salvação. Nós vemos que uma pessoa que ela é uma serva do Senhor, que ela ouve a voz do Senhor, ela é sensível a isso. Mas, no entanto, a gente vê que como o Evangelho é muito mesclado, inclusive por pessoas, por seitas, hoje em dia a gente vê muito isso, muitas vezes a gente vê uma atenção maior até para os ricos. Às vezes chega um pobre na igreja, nem sequer é notado em muitas igrejas. Chega um rico, ele é destacado até pelo seu nome, pela sua profissão, é enaltecido e corre o risco até de ser convidado para pastorear aquela igreja, né? Então, mas o Senhor não quer assim. O Senhor quer que o seu povo, que nós todos estejamos atentos para os pobres e pregar para eles e levá-los a Jesus, para que eles sejam salvos, para que eles sejam libertos, assim como nós fomos, todos nós fomos, a maioria de nós já fomos este pobre mendigo que não tinha nada, que lambia, que os cachorros lambiam as nossas feridas, e ninguém olhava para nós. Nós precisamos ser sensíveis a isto. E, meus queridos, imagine que Deus tem uma promessa, tem muita, não uma só, mas várias promessas maravilhosas para os pobres. Jesus, em toda a sua trajetória aqui nesta terra, ele destacou. Lembro que lá na frente, ele dizia, quando João Batista mandou perguntar quem era ele falou, olha, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o reino de Deus. Então, é uma coisa tão excelente comparada a um milagre de cura, de ressurreição,
a atenção que se dá ao pobre. Se nós negamos isto, nós estamos incorrendo, a igreja está incorrendo em pecado. Então, nós aconselhamos que daqui para frente, nós que estamos ouvindo isso, possamos praticar isto, olhar mais para o pobre. As igrejas, os pastores, olhar mais para o pobre, porque isso faz parte do pacote de compromisso que Deus nos delegou, cuidar dos pobres. E eu estava lembrando aqui de um texto maravilhoso que fala sobre o cuidado dos pobres, que eu creio que vai tocar profundamente na vida de cada um que está ouvindo. Eu vou ler e vamos prestar atenção para todo mundo ser abençoado, amém? Vou ler aqui o Salmo de número... O Salmo de número 41, que diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida, e será abençoado na terra. Tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Que texto maravilhoso, que promessa, meus irmãos, para aqueles que estão, às vezes, fazendo vista grossa para a necessidade do pobre, que aqui eu já não digo tanto pobre, o pobre de dinheiro, mas tem tantas a natureza de pobreza, né, que nós precisamos estar atentos. Vamos estar atentos, mas aqui eu creio que tem uma mensagem especial para nós olharmos melhor para os pobres daqui para frente, para que eles não fiquem os cães, que eles não sejam vítimas dos cães. Os cães, eu creio que tem muito a ver com, até mesmo com coisas deste mundo, que são oferecidas a eles como solução para as suas vidas, até mesmo políticas públicas, e que nós precisamos estar atentos para isso, e o Senhor quer abençoar a nós todos, e fica esta promessa aqui, a gente que vive assim, de certa forma, assustado com as doenças e com os problemas desta vida, nós vemos quanta promessa tem só aqui neste salmo para aquele que atende ao pobre. Já pensou, você está com câncer e o Senhor chega com a cura? Só porque você é sensível à necessidade do pobre, né? Daquele que está sem Jesus, daquele que, principalmente, meus irmãos, a sociedade pobre, literalmente, se nós formos ver nas favelas, nas comunidades, é um antro de crimes, de tudo que é natureza, são gerados ali. É muito difícil de sair dessa situação. Então, fica aqui esta palavra para nós meditarmos e praticarmos. E eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma semana abençoada e pedindo a você encarecidamente que não deixe de deixar o seu like, que é muito importante, de se inscrever. Por favor, inscreva-se, porque você estará sendo um agente de Deus se você fizer isso, para que o YouTube divulgue. Compartilhe com com o máximo de pessoas que você puder, e você certamente será abençoado. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Amém.